Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 8 da carta aos Romanos. A vida no Espírito. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros
de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele para sermos também glorificados com Ele. A esperança da glória. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade, que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança, como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos tudo contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem como a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. O amor salvador de Deus. Depois disso, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica, quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, Romanos possuem textos, né, principalmente esse capítulo 8, que falam sobre essa revelação e essa procura por nitidez no ser humano quando questionado sobre Deus, né? E aí a resposta é o amor, né? Tudo aquilo que consegue sentir amor consegue entender que Deus, né, está, né, criando, fundamentando o amor para que nós o acessemos, né? Esse amor de Deus, ele é inexplicável de tal forma que nós buscamos explicação, né? Em todas as ações que consequentemente nos manifestam reações onde a gente julga bom e mal, é justamente para tentar explicar Deus. Mas é impossível explicar o amor de Deus porque é um sentimento que é um sentimento que tem a potência de vida. E é muito difícil você explicar essa potência de vida de uma maneira humana, sem a ajuda do Espírito Santo, do Espírito. É muito difícil você tentar vir com graça científica para dizer sobre a vida, né? Falar a vida, né? E eu sinto muito por isso, porque muitas pessoas se alienaram em falsas justificativas para tentar explicar a vida, que é o amor de Deus. E aí traça-se complexos de explicações já há milhares de anos, o que mais parece uma briga de formatação e a justificação do modelo de educação e libertação dos seres sobre essa questão que é maior que tudo, a questão da vida. Por que vivemos? Por que Deus nos amou tanto? Entretanto, temos a palavra de Jesus que nos mostra sobre a ressurreição. E aparentemente, muitos de nós conseguiram acreditar nessa revelação pela função de ser amado por Deus. Como sobreviver todas essas intempéries sem amor? Como explicar a vontade de alguém dar amor? Como se ela estivesse dando amor
porque está extravasando de amor. Como explicar uma vida que doaria a sua vida para que a outra vida vivesse? Pois é muito difícil. Só que a gente faz isso o tempo todo. Se a gente fosse olhar microscopicamente para os nossos movimentos de escolhas, veríamos o sacrifício a todo momento, porque é ali que a gente consegue estar no amor de Deus. Quando a gente se coloca em sacrifício e Ele vem com o seu amor e nos salva. E Ele já tem feito isso há milhares de anos, buscando formação de organização para que a gente consiga, dentro de uma receita, ressurgir em meio a tantos sacrifícios que um dia verdadeiramente se fez na imagem de Jesus Cristo. Ou dos Jesus Cristos, se você pensar bem, em uma sensibilidade de sacrifícios, para que nós encontrássemos hoje conhecimentos, receitas, amadurecimentos para nos mantermos em sobrevivência, por mais que desejemos nos sacrificar por amor a Deus. Porque no fundo a gente sabe que quando a gente se sacrifica, o amor de Deus nos é sentido. A gente consegue entender um pouquinho sobre essa urgência de nos mantermos ou de nos manter nessa associação com tudo, porque em grande parte da ociosidade, a minha carne pensa em destruição. A minha carne é burra. Ela não consegue entender sobre o amor. A minha carne é uma coisa que preferiria não viver. Mas se tem que viver, que seja da maneira melhor possível, mesmo que tenha que atacar tudo e todos, mesmo que eu tenha que roubar, que matar. A minha carne é assim. Só que ela consegue ser vencida pelo Espírito de Deus, que consegue assentir sobre a lógica e assistir às variações de versões de amor de Deus e ter a esperança de também ser amado. Mas, volto a dizer, na maior parte da ociosidade em que minha carne se encontra, ela deseja apenas
o seu modo, a sua vitória, a sua configuração. Mas quando a minha carne é derrotada de uma maneira amada, quando a minha carne é amada, ela encontra um movimento de sacrifício e esse movimento salva a vida dessa estrutura em associação. Porque, de alguma forma, Deus me colocou diante dessa carne. E por quê? Né? Por que Ele me colocou para essa carne tão tão desgovernada assim, tão sem educação, vamos dizer assim, tão sem propósito. Acredite ou não, a salvação de Deus está depositada entre nós. Ou seja, Deus está por aqui. Deus está entre nós. Ele sempre esteve, pode apostar. E Ele está preparadíssimo para guiar-nos com o amor, com o sacrifício, né? Basta que sejamos mansos e humildes de coração, que Ele vai nos ensinar sobre a ressurreição, sobre o sacrifício, sobre a utilidade, sobre a família, sobre todas as coisas boas. Mas a gente não pode deixar a carne do nosso irmãozinho se contaminar e nos atrapalhar, como se fosse um demôniozinho. Aliás, esse nosso irmãozinho, ele não pode crescer e ser um ditador, um empresário, senão nós não conseguiremos, não haverá justiça no mundo, né? A gente não pode deixar esse nosso irmãozinho crescer mais do que se é permitido entre nós. Porque quando isso acontece, isso quebra a relação perseverada dos seres humanos que passam a desejar o lugar desse irmãozinho. Então a gente perde o foco da sobrevivência e do apuramento dessa gestão familiar da salvação para todos e passa a competir o lugar do irmãozinho que se admite ser o empresário, o dono de loja, o dono da fazenda, o coronel, o prefeito, isso e aquilo. Então a gente não pode ter essa hierarquia entre nós, porque nós não estamos inteligentes, nós não fundamos tudo isso em Cristo Jesus para termos pessoas e admitimos pessoas que se dizem superiores umas às outras.
das outras, mas para sermos humildes, para um aprender com o outro em simultaneidade, em tempo de vida, em igreja. Então, o médico vai aprender com o paciente e o paciente vai aprender com o médico. Então, o professor vai aprender com o aluno e o aluno vai aprender com o professor. Todos vamos na mesma estabilidade. Não podemos acreditar nesse pecado, nessa aparência. A gente precisa destruir a dependência desse manto de aparência o quanto antes, pois até mesmo o padre aprende com os filhos de Deus, ou seja, os fiéis. E os fiéis aprendem com o padre. A comida alimenta o organismo e o organismo digere a comida, né? Ajuda a florescer a comida. Se a gente não entender isso, a gente vai ser competidor mesmo na graça e na inteligência que temos e obtemos graças a Cristo Jesus. Então, se a gente não for mais inteligente para vencer o pecado dessas aparências, a gente nunca vai se satisfazer, a gente nunca vai verdadeiramente crer no amor de Deus, porque a gente vai se manter ocupado buscando cursos superiores, buscando aprender coisas para alcançar os lugares do alto. Não seremos humildes para nos caminharmos juntos, estarmos juntos nas alturas. Se não conseguimos estar juntos nas alturas, de que vale a altura se a altura é um ambiente de solitário? Então, presta atenção. O mundo não pode, o mundo não é feito de sozinhos. Estamos juntos. E isso deve ser elevado ao entendimento das nações. Se a igreja, se Cristo não for ouvido, se a igreja não estiver convicta de que os seus fiéis possuem a mesma importância, se não conseguirmos lidar com os seres humanos de tal forma que elevemos-os a uma igualdade, se mantivermos essa suspensão, essa irrealidade corruptível, essa ilusão de apóstata, não conseguiremos estarmos na luz, entendermos sobre a luz e vivermos nas alturas.
A verdade é que quanto mais alto os seres estiverem, mais baixo estarão. Não existe a altura sem os irmãos. A altura não é para poucos. Na verdade, somos altos quando nos unimos. Essa é a misteriosidade. É o mistério da fé. Se você entender que estamos juntos, você verá o quanto alto somos, quanto perto de Deus estamos. Mas o que acontece é que a gente não pode continuar nessa divisibilidade. Precisamos de formar meios cada vez maiores de alianças. Precisamos de nos preocupar uns com os outros de uma maneira respeitosa, de uma maneira verdadeira e não de uma maneira oportunista, aparecida. Então, não de uma maneira governamental, mas de uma maneira real. E aí? Mas quantos milhares de anos precisaremos para que isso seja o nosso dia a dia? Que a nossa fazenda possa ser um encontro com Deus e com o amor de Deus, onde nós podemos estarmos em comunhão com Deus e com seus e suas criações, onde nós ajudamos a cuidar e não vivemos na escravidão de sair para trabalhar para que outros possam ter possibilidades maiores do que nós, mesmo saindo juntos. Então, vamos transformar o mundo numa verdadeira obra de Deus, uma verdadeira fazenda escola, onde todos podem plantar, todos podem colher, todos podem aprender, graças ao idioma, matemática, o amor. Não nos deixem nos corromper por empresários e produtos. A gente é amor. A gente não é poder de compra. Amém? Então vamos ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!